Ele que foi um dos maiores cantores gospel entre os anos 99 até 2012, 2013, eu tenho certeza que assim como eu, você ouviu muitas canções dele. Se casou 3 vezes, é apreciador de um bom vinho em grande quantidade, é adepto da religião Umbanda e outras religiões de matriz africana. Ele que é ativista nas suas redes sociais contra a intolerância religiosa, LGBTQIA+, e outras também. Eu sei, estou falando do Kleber Lucas e você conhece. No vídeo de hoje eu vou reagir e comentar com você um vídeo de uma série de vídeos que ele está postando no seu Instagram, no que diz respeito a ele defender a causa Umbanda e do cristianismo se misturar liturgicamente, ou seja, o objeto de culto, as maneiras como eles adoram, ele, segundo a concepção bíblica e teológica, para ele não existe nenhum problema, nenhuma diferença entre ambas. Eu posso ir lá, você pode vir aqui cultuar os mesmos deuses e não há nenhum problema. Porém, quando nós pegamos a Bíblia, os argumentos do Kleber Lucas caem por terra. Bora pro vídeo. Atualmente eu sou questionado por pessoas a respeito da minha fé. Ele diz que é pastor, ele diz que é cristão, mas ele está sempre perto ou próximo, ou caminhando com pessoas de outras confissões religiosas. Vamos lá, sim, ele diz que ele é cristão, ele é pastor, e ele está sempre perto, caminhando com pessoas, né, de outras religiões, enfim. Não, a grande questão não é só ele estar perto, enfim, a questão é do caminhar mesmo, participar das realizações cultuais que são feitas em outras religiões. Acredito que ele já está se referindo aqui mais precisamente ao candomblé, onde ele frequenta. Eu vejo isso com tanta naturalidade, eu vejo isso como parte desse mandamento de Jesus sobre o amor, como parte desse mandamento de Jesus como sal da terra e luz do mundo, como ser um agente da boa notícia. Só fazer um adendo aqui. Ele vai citar Jesus como a figura principal do comportamento e da ética cristã dele, enquanto pastor, enfim, enquanto cristão. Só que Jesus, ele foi crucificado não porque ele foi uma pessoa odiosa, não porque ele pregou intolerância, mas Jesus pregou o amor. E o amor genuíno, o centro dele deve ser a verdade para com o seu próximo. Se você mente para o seu próximo, você não está amando ele, você está adormecendo ele para que ele vá para o inferno. Então, quando o Kleber Lucas vem com esse discurso de que ele vê isso com tanta naturalidade, porque o próprio Jesus, o amor que Jesus prega, é esse amor. Só que esse amor do Kleber Lucas é um amor deturpado, onde ele nega as Sagradas Escrituras, onde ele nega o testemunho de Cristo e a vida cristã de fato, para poder se amoldar à cultura, né? A grande notícia da nossa salvação é a reconciliação de Deus conosco e a reconciliação nossa com o nosso próximo. Então, eu consigo perfeitamente, como pastor, conviver com pessoas de outras expressões religiosas, como do candomblé, da Umbanda, até mesmo dentro do nosso segmento cristão, católicos, com padres, com lideranças, com rabinos, com imã. Eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa convivência pacífica num Brasil que é laico. E você saber respeitar o diferente, porque a gente vive isso dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. É incrível como que algumas pessoas, depois que elas professam a sua fé, elas são capazes de se distanciar da família, dos parentes queridos, dos entes. É verdade. Algumas pessoas, elas tendem a se afastar dos parentes, dos amigos, do ciclo social. Mas em muitos desses casos, não é por causa dos amigos, na verdade, é por causa da própria pessoa. Ela ainda se sente insegura, é claro que também está cheia de preconceitos em relação à fé, que acha que a fé é afastamento e tudo mais. Mas não, a fé é proximidade, desde que essa proximidade gere transformação. Mas muitas pessoas se afastam de algumas rodas sociais por uma fraqueza sua, porque ela sabe que ela vai voltar a pecar, e não necessariamente por causa da outra pessoa. Quando o Kleber Lucas fala sobre conviver com essas pessoas, o Velho Testamento, Deus estabelece um limite para os hebreus, para que eles não convivam com as nações vizinhas. Mas quando eles conquistam a terra e existem os vizinhos que naturalmente existiam, Deus não pede para que eles vão lá e matem eles. O único pedido de Deus é não se misturem, porque eles vão fazer vocês pecarem. O limite de Deus é não participem, não se misturem. O apóstolo Paulo vai escrever para nós não nos conformarmos com o mundo, para nós não imitarmos o mundo. É a mesma coisa. O direcionamento do Velho Testamento sendo aplicado no Novo Testamento. Por quê? Porque quando você se mistura demais, você acaba
relativizando as coisas e confundindo, assim como o Kleber Lucas está fazendo. Esse discurso do Kleber Lucas é um discurso para quem está se amoldando com o mundo e já nem está percebendo. Ele vai dizer dos irmãos intolerantes, que se afastam das outras pessoas porque se converteram, mas na verdade essas pessoas ainda não se converteram, elas ainda estão passando por um processo de adaptação à congregação. Quando se converterem de fato, vão ver sim que é necessário nós irmos em alguns lugares, mas para gerar transformação e não se envolver, gostar e ficar, né? Como é o caso do Kleber Lucas. Vejo razoabilidade nessas coisas. Eu acho que a minha fé que me conecta com o sagrado é a mesma fé que precisa me conectar com o meu próximo. E quanto mais... Pera, em parte ele tem razão, em parte não, por suas próprias ações. A fé que nos conecta ao sagrado precisa nos conectar com o nosso próximo, desde que o fundamento dessa fé seja a verdade, seja Cristo. Se a fé que me conecta com o sagrado e que vai me conectar com o próximo muda, por exemplo, se para me conectar com Deus é de uma forma e para me conectar com o meu próximo eu vou mentir, eu vou santificar o pecado dele, eu vou dizer que não tem problema não, que a gente se ama e que vai todo mundo para o céu de mão dada, isso é mentira, isso vai contra o que as Sagradas Escrituras dizem. Mas vamos continuar aqui. Cheio dessa experiência que eu tenho com o sagrado, eu for, mais abertura, mais conexão eu preciso ter com o meu próximo. Então, mesmo diante dos questionamentos, eu não paro e nem vou parar de acreditar que uma fé saudável me conecta com pessoas. O tanto de experiências que ele já teve com o sagrado, né, cara? Um dos riscos para o cristão é ele se acostumar com o sagrado. E isso me lembra a passagem em que Nadab e Abiú, eles oferecem fogo estranho. Então, eles, de alguma forma, eles se acostumaram e ofereceram fogo estranho. Existem diversas interpretações a respeito desse fogo, mas essa não é a questão. A questão é que eles morreram. Eles morreram porque se acostumaram com o sagrado. Então, um dos riscos de nós nos acostumarmos com a santidade, a separação, é que a gente pensa que agora a gente pode modificar como essa santidade deve ser, como o sagrado deve ser. A maneira de ser sagrado agora é como eu enxergo. Então eu vou pregar para os outros como eles devem se conectar com o sagrado da maneira que eu vejo, esquecendo completamente as Sagradas Escrituras. É um risco. Bom, terminou? Terminou. Na minha concepção, este basicamente é um vídeo que o Kleber Lucas abraçou de uma militância, onde ele precisa se colocar do lado de todos para ser aceito por todos. Existem vários vídeos no YouTube, você pode pesquisar depois. O Kleber Lucas levou um pai de santo, o chefe da casa, do terreiro, lá na igreja dele. Eles falaram que eles já são amigos de tempos, que o Kleber Lucas já ligou para ele, que eles são amigos íntimos, né, de conversação, de aconselhamento. O Kleber Lucas já pensou em deixar o cristianismo, já pensou em deixar o gospel, mas ele mesmo já falou para ele, calma, não é a hora. É como se, na minha interpretação, como eu ouvi, eu interpretei que é como se o Kleber Lucas precisasse ficar para fazer um trabalho. Ele tem uma missão dentro da igreja hoje. Não é discurso de ódio. Eu dizer que a minha religião é diferente da Umbanda, dizer que a minha religião é diferente do candomblé, do espiritismo, isso não é nenhum tipo de crime. Agora, eu fazer apologia à violência, a condenar discurso de ódio, não. Eu respeito todas as religiões. Agora, dizer que a minha religião é igual, que eu posso participar, que eu devo cultuar lá e eles cultuarem aqui, seria, no mínimo, hipocrisia da minha parte ou de qualquer outra pessoa que afirme isso. A grande questão é, o Kleber Lucas está abraçando uma pauta cultural, militante, colocando essas pautas acima do que a palavra diz. Ele trocou o que as Sagradas Escrituras dizem por um aperto de mão. Faz parte da raiz, não só do Kleber Lucas, mas de todos nós, a história do Brasil, a colonização, a matriz africana que nós carregamos dentro da nossa etnia é muito forte. Mas a palavra de Deus, a genuína conversão do Evangelho, ela está acima de todas essas coisas. De maneira que quando essas coisas começam a refletir na nossa vida com Deus, prevalece as Sagradas Escrituras e a palavra de Deus. Sim, o cristão ele precisa amar a todas as pessoas, só que esse amor precisa vir embasado da verdade. Todos nós somos carentes da salvação que há em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que esse amor não pode caminhar separado da verdade. Uma vez que eu me misturo com todo mundo, como todo mundo gosta de dizer, que Jesus andou com todo mundo, mas Jesus transformou. Houve libertação, houve salvação onde Jesus chegava. Essa é a grande diferença do que as Sagradas Escrituras dizem e o discurso dos pseudos líderes religiosos de hoje. Eu me misturo porque Jesus se misturava. Só que Jesus não era contaminado pelo pecado como essa geração de hoje. É preciso ir sim com foco, com uma missão. Se aceitou, recebe a salvação de Cristo,
Ok. Se não, qual é a orientação de Jesus para os discípulos? Bate a sandália dos seus pés, a poeira e vai para outra cidade. Tá tudo bem. Não dê pérolas aos porcos e nem profane aquilo que é santo. Então, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, deixa o seu like, isso é muito importante. Deixa o seu comentário aqui. Eu sei que quanto a essas questões, as opiniões se divergem, mas o respeito deve prevalecer acima de todas essas coisas. Se inscreva no canal, isso me ajuda demais. O YouTube vai entender que este conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas. Então, se inscreva aqui no canal, isso vai me ajudar muito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.